Programa Rondônia Educação, canal 12. Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. Você também pode nos assistir pela internet no canal da Finca. O programa Rondônia Educação traz sempre um assunto ligado aos cursos das Faculdades Integradas Aparício Carvalho e também que fala a respeito da cultura, da educação. No dia de hoje, conosco os alunos do curso de Medicina. Eles fizeram durante esse mês um trabalho vinculado à terceira idade, aos idosos. E é sobre isso que eles vêm conversar com a gente hoje. Mas o que é a terceira idade? Como que a gente pode dizer qual é a melhor e qual a pior idade? Muito se tem falado dentro da lei, dentro da justiça, dentro dos projetos de lei, sobre aquilo que diz respeito à idade de cada um. De 0 a 12, a gente pode se considerar como criança, de 12 a 16, como adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata as pessoas de 0 a 16. De 16 a 21 ou até 18, a gente pode considerá-los ainda semi-inimputáveis. Mas e o que fazer com as pessoas entre 18 e 60 anos? Para o Estatuto do Idoso, 60 anos é a idade para ser considerado assim, mas dentro daquilo que se diz como idoso na Constituição, somente com 70. E a pergunta para os acadêmicos do curso de Medicina, primeiro, muito obrigada a cada um de vocês que vieram aqui conosco hoje. E assim, o projeto surgiu como? Quem teve a ideia, quem teve a iniciativa? O projeto começou com uma ideia minha. Qual o seu nome? Meu nome é Stephanie, sou aluna do 2º ano de Medicina. Stephanie, você é daqui do estado? Sou de Paraná. Como que começou esse projeto? O projeto começou, primeiro, que a gente já queria fazer alguma coisa relacionada à área social, com uma população que não tivesse tanto acesso à saúde, educação, que fosse uma população mais marginalizada. Em seguida, eu tive o conhecimento do IFMSA, que é uma ONG para estudantes de medicina, que trabalha com intercâmbio e com projetos sociais. Eu conheci o IFMSA numa extensão, que eu fui para Montenegro. E o que significa a sigla? IFMSA é Instituto Federação Internacional dos Acadêmicos de Medicina. Certo. IFMSA Brasil. Eu conheci na extensão de Montenegro, resolvi trazer para a Finca e surgiu a ideia de a gente juntar o útil ao agradável. A ideia social que a gente queria trabalhar e acoplar a aprovação do IFMSA. Bom, lembrando que quando ela fala que é a população que é marginalizada, significa que é uma população que está à margem daquilo que efetivamente se tem um direito. Ou seja, nós temos inúmeras leis, inúmeros trabalhos que são vinculados a tantas pessoas dentro do que se chama cidadania e sociedade. E algumas dessas pessoas, elas ficam à margem disso, ficam colocadas de lado. E foi por esse motivo que vocês resolveram tratar com os idosos. Quantos idosos participaram dessa ação? Era um número variável. A gente queria abordar os 30 idosos que são cadastrados no centro acadêmico da Finca, só que ia mais ou menos em média de 15 a 12 idosos. Algumas vezes iam 10, outras 12, mas era a média de 15 idosos por atendimento. Nesse centro, as Faculdades Integradas Aparício Carvalho, ela tem um centro educacional, de extensão educacional, que trabalha com todos os cursos que dão origem, né, à Finca e à Metropolitana. Dentro desses cadastros, que é aproximadamente 600 pessoas, média de 300 famílias, existem os idosos que participaram. O que essencialmente vocês trabalharam com eles? Foi palestra? O que vocês fizeram de trabalho? Qualquer um de vocês, por favor. Então, o nosso trabalho... Qual é o teu nome? Meu nome é Ceiara, também do 2º ano. O nosso trabalho lá no centro, a gente apresentava uma doença, cada dia uma doença diferente, como diabetes, osteoporose, doenças que geralmente atacam a terceira idade, né? E aí, juntamente, depois da palestra, também fazia atividade física com eles, tinha acompanhamento de uma educadora física e tinha também acompanhamento de uma nutricionista para indicar para eles quais os melhores alimentos que eles podiam comer para prevenir as doenças que a gente tratava com eles. E quando vocês fizeram essas palestras, eles eram pessoas assim que participavam, que perguntavam, dava demonstração de que eles já sabiam, mas que não executavam isso por alguma, assim, não quero fazer, eu sei que isso não pode, mas eu faço? Algumas vezes sim, mas algumas vezes não. Algumas vezes eles não tinham conhecimento mesmo. Eles tiravam dúvidas com a gente também, o que era interessante, porque ficava uma coisa dinâmica, né? A gente tava ali, dava para tirar dúvidas, também trazendo algumas coisas novas para eles. A participação maior era de homens ou de mulheres? Era bem dividido até. Não tinha muito... Todos eles participavam? Participavam. Você, qual é o teu nome? Alana. Alana, da experiência que você tirou, qual o teu período? Qual o teu ano? É o 3º ano de medicina. Dentro do 3º ano, qual foi a experiência que você acredita que foi importante para você dentro do curso de medicina trabalhar com essas pessoas lá no centro comunitário?
Bom, lá a gente vê separadamente cada um, a necessidade de cada um, né? Cada um tem sua individualidade. E lá a gente aprende a se adequar às necessidades da população que a gente está atendendo. Ao mesmo tempo que a gente informava, a gente aprendia com eles, como elas falaram do cardápio, nós levávamos um cardápio, só que era adequado ao que eles podiam comprar, entendeu? Era sempre a gente trabalhando de forma a se adequar a eles. É porque às vezes a gente vê determinadas ações vinculadas à terceira idade, onde as pessoas levam macarronada, feijoada. E é uma situação assim também que não é só que não poder comprar, mas que também não é aquilo que seria adequado. Com que tipo de alimentação vocês trabalharam? Que tipo, se era fruta, o que vocês trabalharam? Isso. Nós trabalhamos com frutas, alimentos integrais para eles. Sempre era assim, tinha uma palestra de determinada doença, determinado acometimento, e vinculada a essa palestra, a gente tinha uma alimentação que prejudicava, tipo, lá na explicação, a alimentação que não era benéfica para eles, e o cardápio que a gente servia era a alimentação que eles deveriam seguir para, como que eu posso dizer, prevenir. Para fazer a prevenção. Isso. Uhum. Tinha uma das acadêmicas teve uma experiência relacionada à parte afetiva, de que foi uma procura, foi com você. Qual que é o teu nome? Pode passar, qual é o seu nome? Gabriele, sou do 3º ano. Gabriele, você disse que você teve uma experiência onde, além de ver você como uma acadêmica, você reconhece que eles procuraram em você também uma ajuda no sentido de amizade, de proximidade. Como que foi isso? Isso, uma senhora chegou para mim no final da palestra para conversar, mas ela não veio para tirar dúvidas sobre relacionada à palestra, ela veio para contar mais da intimidade, para contar da intimidade dela. E eu achei bem interessante pela confiança que ela depositou em mim de estar contando sobre o dia a dia, sobre os problemas dela. E essa foi uma experiência que eu achei incrível. A parte de depressão dessas pessoas. Isso mesmo, ela relatou sobre a parte depressiva dela. Ela relatou que estava gostando muito do projeto, pelo fato de ser todo sábado, né, poder estar passando um tempo com a gente, um tempo diferente. Eles gostam muito disso. Tanto que no último sábado, eles relataram que eu senti falta do projeto. Você participou, qual é o teu nome? Meu nome é Ayrton. Ayrton, você participou ativamente também, como todo mundo, mas você também estava ali à frente. Para você, como que foi a experiência? Você é de que estado? Daqui de Porto Velho mesmo? Não, eu sou de Natal, mas fui adotado aqui por Rondônia. Olha que bom. Mas como foi a tua experiência lá? O que você achou de trabalhar? O que você sentiu trabalhando com essas pessoas? É assim, a gente pode dividir esse projeto em 2 pontos, até porque nós somos do primeiro ano, assim, como tivemos alguns integrantes do projeto que são do primeiro ano. E é claro que no primeiro ano a gente não tem esse embasamento clínico para levar mais à frente e engajar, assim, como os outros pessoas do 4º ano, do 3º ano em si. Então esse projeto foi uma maneira de aflorar ainda mais as habilidades de cada um e ninguém ficar de fora, ninguém ficar limitado a nada. Então todos que estavam sendo do 1º, do 2º, do 3º, do 4º ano entravam para ajudar de alguma maneira. Por exemplo, eu apresentei sobre osteoporose. Então eu estudava sobre aquele tema e apresentava nas minhas possibilidades. Então, assim, todos que participaram daquela maneira que pode ajudar e pode contribuir. Assim como nós aprendíamos também, eu aprendi muito com os outros integrantes do curso mais avançado, como eles aprenderam até algumas coisas com a gente e assim foi uma troca bem legal. E como a Alana também falou, que foi realmente uma permuta entre nós e aqueles idosos, aquelas pessoas que estavam participando do projeto. Então foi muito interessante e muito bom para a nossa construção. A grande parte de vocês, ou a maior parte de vocês, não são pessoas que vêm de uma classe média com uma vida com muitas dificuldades. Grande parte de vocês não tiveram dificuldades no sentido de passar fome ou de não ter onde morar. Como que é, e aí pode ser para qualquer um de vocês, para você que está de blusa lilás, como que é para você ver a necessidade real, assim, trabalhar ali com a falta? Porque aquelas pessoas sentiam falta. O mamão que você colocasse, muito deles não tinha na mesa. Como foi isso para você? Te acrescentou alguma coisa no sentido de eu tenho muito e eu tenho que agradecer isso? Com certeza. O meu nome é Laís, eu sou do 1º ano também. Isso é uma das principais experiências que eu tenho levado, a ser até mais grata por tudo que a gente tem.
Ali a gente aprende a lidar com o ser humano em si, não apenas com a doença, porque muitas vezes os estudantes de medicina ficam ligados simplesmente à doença. A gente tem que tratar o ser humano todo doente, não só a doença, né? Então a gente pode lidar assim com as reais necessidades e aprender um pouco como a gente pode acalmar a dor dessas pessoas, vendo as necessidades, identificando e vendo, entendendo as possibilidades que a gente pode levar para tentar melhorar a vida deles. Os seus pais, você tem uma família que já tem médicos ou você fez uma opção isolada, assim, só você? Uma opção isolada, a primeira médica da família. E para você, você teve alguma coisa assim, o que te levou a querer fazer medicina? É desde pequenininha? Sim, desde pequenininha. Mas o que te levou a isso? O que aconteceu na tua vida que fez com que você acreditasse que você podia fazer o curso de medicina e que você ia gostar? Na verdade, o meu grande sonho é ser missionária. Eu tenho muita vontade, inclusive quando eu terminei meu ensino médio, o meu foco era esse, ser missionária e ser médica. Então eu fui assim vendo que realmente era isso, que era o propósito principal da minha vida. E eu fui em busca desse sonho, fiz cursinho durante 2 anos e fui aprovada aqui no vestibular da Finca e vim em busca desse sonho. E como é teu nome mesmo? Laís. Bom, no programa Rondônia Educação de hoje nós estamos falando sobre a terceira idade. E como a Laís disse, acreditamos que cativar também é levar um pouco da dor de quem tem. E a gente, quando carrega, ajuda a carregar o fardo do outro, diminui o nosso. Daqui a pouco a gente volta com os acadêmicos do curso de Medicina das Faculdades Integradas Aparício Carvalho para falar para você sobre aquela idade que, se você ainda não tem, com certeza, se alguém lá de cima deixar, você vai chegar. E o que você fizer pelos idosos hoje é a forma com que você vai ser tratado no dia que chegar lá. A gente volta já. Faculdades Integradas Aparício Carvalho, TV Porto Velho, Canal 12. Nos dias de hoje, com os acadêmicos do curso de Medicina. Bom, vocês falavam a respeito do projeto. Tem várias formas da gente interagir com as pessoas. Tem as pessoas que têm um linguajar mais culto, outros que têm um coloquial e outros que não têm uma linguagem médica. Como que foi para vocês, e um de vocês escolhe para falar, como foi interagir com as pessoas e como foi esse aprendizado de linguagem? Eu tive uma experiência dessa. Meu nome é João, sou acadêmico aqui do 3º ano do curso de Medicina. Certo. Quando você está numa faculdade, você tem o aprendizado de uma linguagem técnica, específica, determinados termos que a população realmente não conhece. E nem vai conhecer se não tiver um contato com um curso superior. Então, a gente na posição como médico, como acadêmico, a gente usa muito corriqueiramente essa linguagem. O que acontece? Quando você vai explicar uma patologia ou determinado fator clínico para um paciente, você tem que aprender como paciente como relatar isso numa linguagem que ele possa entender, numa linguagem coloquial, né, corriqueira. E isso lá dá pra gente aprender muito, porque os idosos realmente eles têm essa linguagem. Por mais que alguns tenham curso superior, né, mas eles usam essa linguagem. Então, pra gente é ótimo. O que você aprendeu de novo, assim, que você teve que mudar? Você falou, mas eles não entenderam que você teve que reestruturar a frase. É um termo que a gente usa para doença hepática, icterícia. A maioria chama de tiriça ou amarelão, na linguagem coloquial. E para alguém que não tem contato com esse tipo de paciente, fica difícil saber, né, o que é o termo. E quando fala que a pessoa está com amarelão, dá banho com chá de picão, né? Que vai lá buscar no mato, faz o chá, lava a criança, lava a pessoa. Vocês ouviram muito isso? Dá para ouvir, sim. Eles contaram para vocês assim alguma mesinha, algum chá, algum remédio que eles tomavam para poder resolver? Como que foi isso, assim? Como que foi para vocês que não têm muito contato com essa, exatamente, né? Como que foi isso para vocês? Alguns pacientes que a gente tentou abordar mais hipertensão e diabetes. Certo. Mas no que você começa a conversar com esses pacientes de hipertensão, por exemplo, eles começam a relatar outras patologias que alguns tiveram hepatite e tal. Aí você entra nesse contexto que às vezes toma um chá de picão, como você falou, ou um suco de beterraba, alguma coisa para anemia.
entende, por aí você vai tendo, é um aprendizado, né? Que são as culturas populares. Isso, culturas populares. E que a gente não pode desagradar, porque se as pessoas foram criadas dessa forma, você tem que juntar conhecimento, mas nunca dizer que o conhecimento do outro é inferior ao seu, né? Eu acredito que para um médico, se ele consegue a confiabilidade daquele com quem ele está tratando e faz com que ele também tenha segurança, isso é bom, né? O que você tem para dizer sobre isso? Eu lembrei de uma história, uma palestra que, se eu não me engano, foi a Laís que deu, que ela estava falando sobre os alimentos ricos em ferro. E a gente lembrou da história de quando for cozinhar o feijão, colocar o parafuso, o prego. No mesmo instante, todo mundo falou, é mesmo, eu faço isso muito em casa. Isso é rico em ferro. Então, são coisas que eles carregam mesmo e fazem isso e vão ensinando para os filhos, que ensinam para os netos e assim vai. Então, eles acreditam mesmo. Vou cozinhar o feijão com prego para ter ferro nos alimentos. Então, são coisas que eles vão Isso levando. Despertou em vocês alguma situação assim de que o respeito àquele que eu vou ouvir é importante? Como que vocês lidaram com isso? Quem fez alguma pergunta lá para vocês, assim, que de repente vocês acharam e falaram assim, nossa, talvez eu nunca tivesse ouvido essa pergunta e num consultório que eu montasse? Teve alguma situação desse tipo ou não? Diretamente não, Nina. O que aconteceu com a gente, assim, que me mobilizou muito, me comoveu demais, eu até comentei com as meninas, a gente tentou se mexer para ajudar, porque é uma população muito carente, né? E geralmente tem gente que pensa que porque está na terceira idade, perdeu a funcionalidade. E não é assim, e era isso que a gente queria resgatar com eles também, que não é porque você é idoso que você perdeu sua função dentro da sociedade, dentro da sua família. Teve um idoso que veio com a gente, o seu Ananias. Ele não ia todas as vezes. Ele foi a primeira vez, passou um tempo, não apareceu e depois começou a voltar de novo. Ele sofreu um AVC, tinha Parkinson e já era bem deficiente a mobilidade dele. E ele chegou pra mim, eu conversando com ele, e ele falou que precisava de fisioterapia. Ele sabia, ele tinha feito algumas sessões e precisava voltar a fazer fisioterapia. E aquilo me comoveu muito, porque ele, apesar de ter aquela mobilidade dele deficiente, ele não conseguia se locomover com tanta facilidade, andava com os tremores típicos do Parkinson, ele ia lá com a gente. Teve um dia que a gente fez um teste de exame físico, ele se propôs a participar. Tinha alguns testes que a gente achava que ele não ia conseguir fazer, poderia machucar ele de alguma maneira. Ele, não, eu quero fazer, eu quero mostrar que eu sou capaz. E a gente notou muito isso, que eles queriam se sentir úteis. E vocês conseguiram inserir eles dentro da fisioterapia? Conseguiram inserir? A gente não conseguiu, a finca estava sem vaga. A gente tentou na nossa sala, que tem alguns colegas que fazem trabalhos filantrópicos. A gente não conseguiu, mas eu agendei para ele pro ano que vem aqui na finca. Só que no centro comunitário, a partir de segunda-feira, agora já começa. Então já dá para inserir. Já dá para inserir ele. A gente colocou ele na lista de espera para ele começar a fazer. E quando vocês veem, assim, de que a importância, por exemplo, você vai ser uma médica, e vocês viram que só o trabalho de vocês não é sozinho, vocês precisam de um fisioterapeuta para poder dar continuidade para aquele trabalho. Como que você hoje consegue lidar com as profissões que estão junto com vocês? Ninguém é maior, ninguém é menor, mas que todas as profissões são importantes. Isso também ajudou? Eu acho que uma coisa que a gente sempre teve muito no projeto, assim, a ideia, que também era passar para todo mundo que fosse da gente passar pelo projeto, é que a gente não trabalha sozinho. Por exemplo, lá nas atividades que a gente fazia no centro, a gente fazia parte de educação física, mas a gente não é preparado para fazer a parte de educação física. Então, a gente convidou uma educadora física para ajudar. Aí, a parte da alimentação, a gente sabe, alguma coisa sabe, mas tem quem é mais capacitado que a gente para isso. A gente chamou uma nutricionista para participar. E, que nem o caso da fisioterapia, também é isso. A gente não vai trabalhar sozinho, o médico sozinho nunca vai resolver nada. Ele vai precisar sempre de toda a equipe para trabalhar junto e resolver, né, o problema. Quem de vocês aqui, depois desse trabalho que fez, resolveu seguir com a parte de geriatria? Tem algum de vocês que vai trabalhar com isso? Ninguém ainda pensou direito o que vai fazer quando terminar o curso? Ou não tem uma especialidade ainda? Ou se alguém já tem uma especialidade que já pensou? Fora ela que quer ser missionária e quer trabalhar mesmo direto ali nos países que precisam, com as pessoas que precisam. Alguém já tem uma especialidade em mente? Quem? Qual a especialidade que você já escolheu? Eu, desde que comecei a faculdade, já sempre pensei em fazer ginecologia e obstetrícia. E no primeiro dia de aula até contei uma história meio engraçada, que eu sempre pensei em fazer parto, né? Sempre
pensei nisso, sempre comentei com os meus pais. E eu falava assim, se eu não fizer faculdade de medicina, eu vou ser parteira, mas eu vou ter que fazer um parto um dia. É uma forma. Trazer gente ao mundo. Então, eu tô bem decidida mesmo. Você que tá de camisa azul, qual é o teu nome? Halisson. Você tá em qual ano? Primeiro. Você foi uma escolha mesmo assim? Seu pai que mandou, sua mãe que mandou, teu pai era médico, tua mãe não era médico, ou você que decidiu que ia ser médico? Bom, eu que decidi, desde criança eu sempre falei em casa que eu queria ser médico. E meus pais sempre deixaram bem à vontade eu escolher. De que estado você é? Daqui mesmo? Daqui de Porto Velho. Você nasceu aqui em Porto Velho? Isso. E você está satisfeito? É aquilo que você queria? Você se encontrou mesmo? Ou chegou na faculdade, viu que era muita matéria, não era bem isso que eu queria? Bom, todo dia é mais um aprendizado? Um aprendizado e é mais uma certeza de que é isso mesmo que eu quero. Alguma disciplina te surpreendeu? Uma coisa que você falou assim, nossa, eu achei que eu ia estudar isso e estou estudando isso? Ou não? Assim, tudo é um aprendizado, né? Então, tudo eu vou com a intenção de querer saber mais e ter uma maior experiência. Sempre eu estou participando de projetos, ligas acadêmicas. E ela te obrigou a participar desse projeto ou você foi assim, por livre e espontânea vontade? Bom, eu perturbo a Stephanie todo dia. Todo dia eu pergunto se ela está tendo algum projeto novo, pergunto sobre as ligas acadêmicas, porque ela já está no segundo ano, então ela sabe um pouco mais. E aí, quando surgiu isso, ela me convidou e eu fiz a entrevista e eu fui convocado. Programa Rondônia Educação, TV Porto Velho, Faculdades Integradas Aparício Carvalho. Em muitos países já é possível, a gente já pode vislumbrar, que é muito raro encontrar crianças e adolescentes. São países que têm uma faixa etária só de idosos. Pessoas que não se preocuparam muito com o que seria a população no seu futuro. O Brasil ainda não está dentro desse parâmetro. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se nós não tivermos todas as faixas etárias, é bem possível que a gente também não tenha um legado para deixar no futuro. Acadêmicos que querem fazer a ginecologia, que querem trazer pessoas ao mundo, que querem ajudar outras pessoas a trazer pessoas para cá. Pessoas que nunca tiveram sonhos e aqui dentro do curso de medicina são capazes de entender e de ver melhor como funciona a vida humana. No dia de hoje, os acadêmicos do curso de medicina. A gente vai e volta já. Programa Rondônia Educação, TV Porto Velho, canal 12. Você pode assistir pela TV a cabo e também via internet. Aqui você tem sempre um assunto novo, com pessoas que vêm para poder ajudar você a entender alguma situação da vida e a gente junto aqui também poder aprender um pouco mais. Muito se fala sobre idade. Toda vez que a gente faz aniversário, a gente comemora. Muitos dizem que não fazem mais aniversário, que a vida passa, que os anos passam, não quer nem apagar a velhinha, ainda que outros gostem de comemorar. A grande situação do ser humano é completar os 18 anos, porque com 18 anos você acredita que efetivamente a sua vida vai começar. Você pode dirigir, você pode casar, você pode fazer uma série de situações que a legitimidade civil te dá. Mas a gente não pode esquecer que com 18 anos também tem a nossa maioridade penal e nós passamos a ser responsáveis por todos os atos que nós praticamos. Ainda que aos 16 anos a emancipação seja possível e a pessoa possa de alguma forma casar, ter empresa. Mas é com os 18 anos que a gente efetivamente se realiza. E eu pergunto a vocês, e aí a gente vai de forma bem democrática, primeiro a você que está de amarelo, claro. Tá com o microfone aí? Sim. Quando você ia fazer 18 anos, qual que era teu sonho? Bom, meu nome é Rodrigo, sou acadêmico do terceiro ano. Bom, com 18 anos eu estava terminando o segundo grau e eu sou de Goiás e lá é um pouco mais difícil ingressar na faculdade. Você precisa de um estudo prévio, já de uma educação prévia há bastante tempo. Então você veio sozinho para cá? Isso. Seus pais não estão aqui? Não, estão lá. E bom, é um projeto que tem que vir de um longo tempo. Não dá para você decidir, bom, hoje eu vou fazer medicina, vai e faz. Tem que estudar muito. Já é um projeto que você tem que
vim de uma certa data. E, bom, meu grande sonho é ser neurologista. Eu acho muito interessante, sempre gostei das áreas biológicas, eu acho muito interessante. Por isso que eu sempre falo, sempre que o pessoal me pergunta sobre medicina, mas tem que estudar muito, é muito cansativo. Eu falo, mas você estuda com gosto, te estimula, é interessante, você não cansa de estudar. E a neurologia, para mim, é extremamente interessante, um campo muito aberto, muitas coisas para se descobrir ainda. E meu grande sonho é esse, ser neurologista e, principalmente, meu maior sonho é trabalhar com pesquisa, ser um cientista, alguma coisa assim, e também ajudar a população. Eu pretendo fazer algum projeto para atender a população gratuitamente, tentar ajudar da maneira melhor possível e também trabalhar na área do meu sonho, que é científico. Seus pais são da área de medicina ou não? Meu pai, sim. Seu pai é médico? Pai, tios, primos. O seu pai tem qual especialidade? Ele é ginecologista e obstetra. E quando você decidiu aí que você ia trabalhar com a parte do cérebro humano, quando você vai no laboratório de anatomia, o que você pensa a respeito daquelas pessoas que por algum motivo deixaram os seus corpos à disposição da ciência? Qual que é o teu pensamento a respeito daqueles que de alguma forma, talvez não podendo contribuir com a pesquisa durante a vida, deixaram os seus corpos para que no futuro alguém pudesse ser salvo em virtude disso? Sim, bom, isso é extremamente importante, é um tema, para mim, por exemplo, a primeira vez que eu tive contato, eu fiquei meio assim, receoso. mas com o tempo eu fui percebendo que, bom, você não antes de tudo, claro, ter maior respeito, isso é extremamente importante, mas você não pode olhar, de certa forma, como sendo uma pessoa. Você tem que, para você conseguir trabalhar de forma imparcial, você tem que pensar que é um trabalho, é seu trabalho, e não pensar que é uma pessoa que está ali. Mas, claro, ter o respeito. Foi uma pessoa, mesmo, ainda existe, né? Tem a oração que se faz pedindo permissão para que se possa estudar, porque a pesquisa é isso, né? Mas para mim a forma assim que eu consegui foi não pensar que eu estou mexendo ali em uma pessoa diretamente, foi pensar que é um objeto de trabalho, para salvar outras vidas. Exato. Quem de vocês teve alguma experiência relacionada a essa situação, assim, de não ter coragem de entrar, ou ter medo, ou ter algum tipo de receio? Algum de vocês teve? Ou não? Todo mundo já estava preparado? Eu tive. Por quê? Porque antes de entrar na faculdade, eu enfrentei uma morte na família. Foi muito recente, assim, eu passei no vestibular, tive um falecimento na família. E eu entrei muito receosa no laboratório de anatomia, apesar de sempre querer estar ali tendo aquele contato, de gostar de ver. Mas, inclusive, o cadáver feminino da finca, até hoje, eu tenho receio de chegar perto dele. Eu fico meio assim, fico meio receosa, com um pouquinho de medo de chegar perto. Já passou muito mesmo, o medo de estar com ele. Mas eu acredito que o meu receio de usar ele para estudar foi em relação à morte que eu tive na família um pouquinho antes. Eu falo porque eu fui enfermeira e dentro do centro cirúrgico tiraram a pessoa e eu tinha que encaminhar para a sala. E até levar ela ali, eu entendia bem como funcionava, mas conforme eu fui chegando na sala onde ela ia ficar e eu ia deixar ela sozinha, eu tinha que colocar uma etiqueta, aquilo me dava um pavor, mas não era porque eu tinha medo de quem estava morto, é pela dor de saber que ali não tinha mais vida. Então eu entendo assim que alguns acadêmicos ainda têm um pouco de receio disso. E quando a gente fala de terceira idade, um dos maiores problemas da depressão é você saber que a única coisa certa da vida é a morte. E como que vocês, vamos lá, democraticamente, você de azul escuro, qual é o teu nome? Meu nome é Clinton, sou do primeiro ano de medicina. Você, como que é teu relacionamento assim com a morte? Como que você vê a morte, já que cada um de vocês que está no curso de medicina vão ter que lidar com isso o tempo inteiro, e principalmente porque vocês vão ter que dar essa informação para alguém, que não foi tua culpa, mas de alguma forma você estava ali tentando segurar uma vida. Você já pensou sobre isso? Tem algum? Já, tem até uma frase, eu não lembro de quem que é, mas se eu não me engano é de Fernando Pessoa, que a gente às vezes pensa que está se acostumando a viver, mas na verdade a gente está se acostumando com a morte. Eu acho isso uma frase muito forte, porque
basta estar vivo para morrer. Então, logo, isso é um processo que todo mundo vai ter que passar. A imortalidade não é uma escolha, né? E se fosse uma escolha, hoje nós estaríamos desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então, eu acho que a morte é uma coisa necessária, mas não é uma coisa que seja agradável, né? Que a gente se acostume. É exatamente, Todo mundo aqui sabe que vai morrer. Daqui 100 anos, nenhum de nós que está aqui dentro desse estúdio, dessa sala, vai estar vivo. Nenhum. Mas se acostumar com isso não é muito fácil, né? Não tem uma... E quando você fala de Fernando Pessoa, que é uma pessoa que falava tanto da vida, um dos autores portugueses com mais força para dizer, até quando ele fala da própria alma. Para você, a frase que você usou é frase que vai servir de exemplo para tua vida? Sim. Como que você pensa? Porque você disse assim, a única coisa certa é que eu vou morrer. A gente não se acostuma com a vida, a gente se acostuma para a morte, não é? É porque, segundo a minha religião, como eu sou cristão, nós não fomos feitos para morrer, né? Deus nos fez para sermos eternos, mas com uma falha nossa, nós temos que pagar pelos nossos erros. Então, a gente tem que saber que a morte não é um meio mal, mas um meio Ela é uma etapa. Exatamente. Tem até uma outra frase que é bastante interessante, que é que a morte é uma parte da vida, mas é uma parte da vida que ninguém quer viver. Que ninguém quer viver. Exatamente. É até um duplo sentido, né? É um paradoxo, porque você quer ficar mais velho, quer crescer, quer ficar velho, mas não quer o que vem junto com essa situação. Bom, ainda democraticamente, qual é o teu nome? Tayane, eu sou do 2º ano também. Você também foi para o curso de medicina por escolha tua, assim, desde criança? Ou a família tinha alguém que estava... Eu sou a primeira que está fazendo medicina na família. E não foi uma decisão muito difícil. Eu já pensei em fazer veterinário quando eu era pequena. E com o passar do tempo eu pensei em fazer engenharia, mas por influência do meu pai, que ele é engenheiro, mas ele não queria que eu fosse para essa área de exatas. Ele sempre quis que eu fosse médica, daí no 2º ano do ensino médio eu cheguei e decidi. Ele já te deu um estetoscópio, te deu uma caixinha e falou assim, olha que lindo! Não, ele não fez isso não. Ele sempre incentivou, ele não, quero te ver médico ou alguma coisa relacionada à saúde. Mas ele nunca chegou e interferiu assim, você vai fazer medicina. Ele nunca deixou sempre a minha escolha, entendeu? Você tá feliz? Hoje eu vejo que eu não me vejo fazendo outra coisa. Você se realizou com o que você está fazendo? Muito, Você é daqui muito. de onde você é? Do estado Não, mesmo? sou de Porto Velho. Você é de Porto Velho? Nascida e crescida aqui, criada aqui. O fato de você saber que muitas pessoas vêm para cá para estudar, enquanto você pôde se dar o luxo de, no lugar onde você está, ter uma faculdade. Para você também foi bom? Para os seus pais, para você não ter que ir embora? Como no caso dele, tá longe do pai, da mãe. E a gente sabe o quanto é difícil a gente deixar os filhos da gente, né, saírem assim. Para você isso foi bom? Claro, é que eu tenho todo o suporte da minha família, todo um apoio, qualquer dificuldade eu tenho eles do lado, entendeu? Então é bem mais seguro. Tenho meus amigos aqui também, então mais tranquilo. Bom, você que tá de branco, qual é o teu nome? Bom, meu nome é Jean, sou do 3º ano da finca também. Você participou do projeto desde o início ou está entrando já para a segunda fase? Não, eu estou entrando agora para ajudar na campanha Dia do Coração. E como que você entrou nessa campanha? Assim, como que você ficou sabendo desse projeto? Então, eu fui convidado pelas meninas que organizam o projeto. Aí propuseram eu entrar para dar uma ajuda, eles estão precisando de alguém para correr atrás, ajudar as coisas. E eu me dispus na hora porque é uma coisa que eu acho extremamente importante, muito, muito interessante e a população precisa mais de um conhecimento maior sobre o assunto. Muitos acadêmicos de medicina dizem que não gostam muito de participar de projetos porque eles falam que estudam demais. Mas você não acredita que isso é parte fundamental? Além de estudar, ter essa parte prática, mas não a prática que o professor dá, e sim aquela que você faz como escolha de vida? Não, acho muito, porque você faz medicina, normalmente você quer ajudar o próximo, você quer fazer alguma coisa. Então você tomar uma iniciativa, largado um pouco das coisas que você tem que fazer por obrigação e correr atrás de poder ajudar a população, ajudar o próximo, é uma coisa que faz realmente valer a pena você ter entrado no curso, que é uma coisa que você está buscando. Você não está ali só por você está ali pelos outros também. Você é daquele estado? Eu sou aqui de Porto Velho. Seu pai e tua mãe tem alguém que é da área de medicina ou não? Então, não. Você é o único? Eu sou o primeiro. Tá perdido. Então. Vai ter que cuidar da família inteira. E minha família é grande. Vai demorar para ganhar dinheiro, hein? Eu já prometi um monte de consulta. Você já prometeu um monte de consulta? Pois é. Mas tá feliz?
Tô feliz. Falaram ali, eu também não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu tô realmente fazendo o que eu quero, o que eu gosto de fazer. Bom, Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana, pelo canal 12 via internet, na TV Porto Velho. Hoje a gente está falando com os acadêmicos do curso de Medicina. Eles estão falando um pouco pra gente sobre a melhor idade, sobre a terceira idade, sobre uma idade que pode ser para você a melhor ou pode ser para você a pior. Agora, o mais importante de tudo é que você acredite que você vai chegar lá, se é que você já não está lá. E usando o próprio Fernando Pessoa, que o acadêmico disse, tudo vale a pena, se a alma da gente não for pequena. A gente vai e volta já. Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana, pela TV Porto Velho no canal 12, pela via cabo e também via internet. A gente falando aqui hoje com os acadêmicos de medicina, é importante frisar que muitos deles já tinham sonho desde criança e alguns deles decidiram depois, por influência dos pais, dos tios, dos avós. O que vocês fizeram em relação aos idosos terminou no sábado, foi uma festa bonita, todo mundo participou. Qual é o novo projeto? O novo projeto agora é a campanha do Dia Mundial do Coração. O Dia Mundial do Coração é comemorado dia 29 de setembro. A gente resolveu antecipar um pouquinho o dia, vai ser dia 28 de setembro, lá no espaço alternativo do aeroporto. A gente vai contar com 30 alunos, são os alunos que vão participar. A gente vai estar com tendas lá, vai ter prática de atividade física, a gente conseguiu também uma demonstração de aula de Muay Thai, aula de dança. Professores que vão participar também com vocês? Os professores que vão participar com a gente, tem o professor Nestor, que vai fazer a capacitação pra gente conseguir falar melhor para a população um pouquinho que a gente sabe. Ele vai dar uma ajuda com a gente sobre as doenças coronarianas, como reconhecer se uma pessoa está infartando na sua frente ou não. Porque é um pouquinho, às vezes, que a população leiga tem dúvida, né? Ah, que momento que eu vou pro médico? Será que tá tudo bem comigo? Será que não tá? Será que minha pressão tá boa? A gente quer levar essa ideia para a campanha. A gente vai fazer aferição de pressão, calcular IMC, orientar a população o que ela pode estar fazendo para melhorar a qualidade de vida. E você com esse projeto, qual que é o teu papel nesse projeto? O que você vai fazer? Então, nesse projeto eu estou como coordenadora do projeto e nós temos uma expectativa de 1.000 pessoas para o projeto. Nós contamos com a participação com colaboradores, né, para aula de dança, uma aula demonstrativa de Muay Thai, aula de Pilates e também as palestras, né? Nós vamos estar falando sobre hipertensão, aferindo pressão, como a Stephanie falou, e fazendo a avaliação física. E qual horário que começa esse evento e qual horário que termina? Nós iremos iniciar às 14h30 com estimativa... Oi? 16h30. Desculpa, às 16h30. Então, às 16h30 com término para que horas? Com estimativa de términos às 20 horas. 1.000 pessoas é o público que vocês têm expectativa de atingir? Isso. Você, qual que é o nome? Giovana. Giovana, o que você vai fazer nesse projeto? A gente está dividindo as funções para cada um, mas assim, eu ainda não tenho a certeza, a gente está decidindo agora. Mas a gente vai ter um pessoal que vai fazer uma panfletagem para poder falar sobre a hipertensão, a importância. A gente vai ter o pessoal que vai estar aferindo a pressão, o pessoal que vai estar distribuindo brindes também para a população, e a gente também vai fazer tipo uma triagem. A gente vai fazer a pesagem das pessoas, a altura, fazer o IMC da pessoa. A gente vai vai ter mais cursos participando ou só vocês? IMC, Vai ter outros cursos participando ou só vocês? Não, a gente e assim, alguns educadores físicos, mas já formados que vão nos auxiliar. E assim também vai assim ver a quantidade de gordura corporal, né, vai fazer, a gente vai, por quê? Porque assim, tudo isso, se a gente vê que uma pessoa realmente está alterada, se está obeso, entrando na obesidade, a gente vai estar dando um auxílio e um acompanhamento. Por quê? Porque se ela continuar com isso, ela pode chegar a ter um risco e vir a possuir hipertensão. Porque a obesidade, nos últimos tempos, é o que tem mais trazido a obtenção, a obesidade tem mais trazido a hipertensão às pessoas. E a gente falar que a obesidade não é uma característica e nem uma regalia de adulto, né? A obesidade é desde quando a criança nasce, né?
É a mãe que enche de papinha e chazinho e comidinha e mingauzinho e a criança tá gordinha e ele fala, que lindo, tadinha. Pode estar tendo um problema aí. Vocês vão atender crianças também ou só as pessoas mais idosas? Mais jovens, como o Neto, assim? Como que vai ser? Ter qualquer idade vai ser atendida? Qualquer idade. O público que estiver ali frequentando o espaço alternativo, se tiver pais que estão com crianças ali, a gente já vai poder ajudar também. Às vezes é que nem você falou, Nina. Hoje a gente tem uma cultura de que criança saudável é criança gordinha. E não é isso. Então a gente vai poder estar auxiliando sim. Os riscos que podem trazer aquela criança se ela continuar naquele grau, por exemplo, de obesidade, porque a obesidade não é só um privilégio da população mais idosa. Se a gente vê uma criança, por exemplo, de 10 anos, já com um pouquinho acima do peso, com IMC alterado, já a gente tem que falar para a mãe, tem que falar para o pai os riscos que essa criança pode desenvolver, não só a hipertensão, mas o infarto do miocárdio, pode desenvolver um AVC, os riscos tanto cardíacos como cerebrais e renais que essa criança pode estar recebendo pelo excesso de peso. E todos vocês, assim, expectativa, vocês acreditam que vai ter esse público de 1000 pessoas ali? Vocês acreditam nisso? Todo mundo acredita que vai ter? E tá todo mundo feliz com o projeto? E depois desse, tem mais algum? Depois desse, a gente vai apresentar o projeto em Joinville, no dia 14 a 17 de novembro. Quem vai? Vai todo mundo aqui ou não? Nós vamos sortear 3 pessoas para ir. A gente vai apresentar o projeto Melhorando a Melhor Idade e apresentar a campanha para aprovar o IFMSA. Não sei se eles concordam que o nosso trabalho foi árduo e foi bem desenvolvido para aprovar a ONG aqui na finca. Bom, nós aqui das Faculdades Integradas Aparício Carvalho, nós ficamos muito felizes, principalmente eu como diretora acadêmica, a doutora Aparício, a doutora Maria Silvia, a gente fica muito feliz de que vocês tenham se empenhado em trazer algo novo para dentro da faculdade, que faz com que a condição melhore, que a qualidade melhore, mas que independentemente disso ser bom para a faculdade, seja bom para cada um de vocês. A gente acredita que as aulas são importantes, que as teorias e as práticas são importantes, mas que mais importante é a pessoa que está fazendo isso gostar, né, daquilo que está fazendo. Vocês encontraram alguma situação assim que impediu vocês de fazer? Ou todo mundo lhes deu apoio? Como que foi isso? Vocês já conheciam o centro comunitário? Ou passaram a conhecer agora? Como que foi? A gente não, assim, a gente sabia que o centro comunitário tinha acabado de inaugurar mas março. Isso, mas a gente ainda não tinha ido lá, a gente já conheceu através do projeto mesmo. Gostamos, é um campo pra gente trabalhar enorme, né? Tem uma população ali que necessita daquele apoio da gente e faz atendimento. A gente mesmo conseguia, às vezes o idoso precisava de alguma consulta, a gente ia lá e já tentava marcar para ele. Então, assim, é um campo muito grande pra gente trabalhar, né? Lembrar que o centro comunitário, ele tem atendimento odontológico, médico, de enfermagem, bioquímica, nutrição, gastronomia, zootecnia, agronomia, tem o pessoal das hortas que vai na casa se precisar, medicina veterinária, enfim, é um campo completo que disponibiliza uma extensão da finca e da metropolitana para ajudar. Mas quem de vocês também não conhecia e passou a conhecer com o projeto? Tem mais alguém daqui que não conhecia lá o campus? Uma situação que a gente... Você não conhecia? Eu não conhecia, passei a conhecer depois do projeto. E aquela situação que as pessoas falam assim, o lugar é perigoso. Eu vou lá desde quando inaugurou, eu nunca tive problemas assim, sempre fui muito bem tratada, tanto pelas pessoas, nunca tive problema com carro, nunca tive problema com nada. Algum de vocês teve algum tipo de situação? Eu mesmo nunca tive nenhuma situação, até nunca tive medo de ir pra lá não, nem receio nenhum não. E aí, a população, ela é super receptiva, acolhedora, entendeu? Elas são carentes, elas precisam da gente e a gente também precisa dela para aprender. Então eu acho que ninguém, como sabe que a gente tá ali para ajudar, ninguém vai querer fazer alguma coisa. E dessas gincanas que vocês fizeram lá, depois que vocês terminaram de fazer as gincanas, teve a senhora que ganhou o prêmio, que ficou toda feliz. Eu ganhei uma caneca também da melhor idade, ainda que eu não tenha chegado aos 60 anos, mas eu ganhei. Vou fazer 30 semana que vem, mas tudo bem, né, Neto? Sem problema. Mas eu também ganhei e agradeço a oportunidade de ter participado lá com vocês. Agradecer também a professora Rita que participou ativamente atendendo, né, vocês, doutora Aparício, doutora Maria Silvia. Tem algum professor que lhes ajudou nesse projeto que vocês gostariam de agradecer também, que lhes deu apoio? Alguém aqui? A professora de nutrição, a professora Meriane. Ela organizava o cardápio pra gente, que a gente fornecia para os idosos,
E alguns alunos de nutrição iam com a gente. Quando ela não podia ir, ia algum aluno. E mesmo com ela indo, ia algum aluno de nutrição. O pessoal de gestão hospitalar também acabou no final ali ajudando vocês, né? Que estava lá também e ajudaram. Mas o pessoal assim, que era mais ativo mesmo foi o pessoal de nutrição e a tia da Gabi, que é a professora Mara, que ela abriu muitas portas pra gente. Ela é de qual área? Ela é educadora física, ela trabalha na Secretaria de Cultura e Esportes aqui de Porto Velho, a CECEL. E ela ajudou muito a gente, ajudou muito na campanha também, monitorando a gente, dando ideias do que vocês podem estar fazendo. E ela ia com muita boa vontade, todo sábado lá, fazer a atividade física com os idosos. Porque a gente trabalhava em equipe. Eu não podia fazer uma atividade física com eles, porque o meu conhecimento não é educação física. Então ela ia lá, todo sábado ela trazia alguma coisa diferente, alguma gincana diferente, pra estar ali e não ficar naquela rotina. E era exercício que eles podiam fazer em casa. Ela falava, enfatizava, faz isso em casa que a sua qualidade de vida vai melhorar. Então, eu queria agradecer muito a ela e a professora Meriane, que fez os cardápios. Então, pra não esquecer, dia do evento? Dia 28 de setembro, às 16h30. Todo mundo junto, gente. Dia do evento? 28 de setembro. Qual horário? 16h30. Local? Espaço alternativo. Bom, muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada, espero que vocês tenham tantos outros projetos para ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. E como o tema do final acabou sendo o coração, fica um poema que fala sobre o coração. O coração fala muito, não sabe o que quer ou o que quer dizer. Sem persistir, todos nós vamos errar, penar. Eu, Nina, procurei outros caminhos que não fossem da educação. Mas hoje eu volto vencida a dizer e quero ficar aqui. Meu lugar é na educação. Faz de conta que eu não saí. A gente volta no próximo programa.